Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Hoje vamos resolver mais questões referentes a grafema versus fonema. E quando se trata de questões assim que sempre caem na maioria dos concursos que exigem esse tópico, esse conteúdo de estudo em língua portuguesa, você precisa então se atentar a esses 3 macetes básicos concernentes à letra H, porque podem cair nessas questões, ok? O primeiro macete bem básico sobre a letra H, que a gente cansou de ver aqui, é H nunca será fonema, apenas grafema. Nunca se esqueça disso. H, ele não mostra nenhum som. Se lembra lá da questão do FGV? Eu até comentei. O H não mostra, ele só se mostra. Em outras palavras, ele só está ali para preencher um espaço vazio do planeta, do planeta linguístico. Então, ele apenas será contado como grafema, como uma letra, jamais como fonema, ok? Mas o H, ele pode aparecer tanto como a primeira letra de uma palavra ou no final, a última letra da palavra. E aí nós temos o segundo macete. Na palavra, o H está no início ou no final? Opa! Se estiver no início ou no final, então não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Não se esqueça, essa ideia de não ser fonema é só para reforçar, porque ele nunca será fonema em nenhuma parte da palavra, ok? Então, ó, na palavra o H está no início ou no final? Se estiver no início ou no final, então não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Por exemplo, hoje, você tem aqui H no início ou no final? Tá no início, né? Portanto, não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Então, esse hoje aqui não será contabilizado quando formos ver os fonemas da palavra. E aí você só tem os que são pronunciáveis. O J, né, que é J, e o E. Então, três fonemas. O H jamais sendo fonema. Outro exemplo, A! Geralmente o H fica no final, é a última letra da palavra, quando ele compõe as interjeições, lembra? Ah, ó, então aqui ele tá no final. Então, não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Então aqui só tem um fonema, ok? Mas o H, ele pode estar nem no início, nem no final, mas dentro da palavra. Aí a gente vai ter de ver outro macete. Se ele estiver dentro da palavra, você sempre irá ver o que vem antes dele. Aí você tem o L, N ou C vem primeiro e o H depois, então um dígrafo consonantal são os dois. Como assim? Se o L vier primeiro e o H depois, então um dígrafo consonantal serão os dois. Aqui, ó, lhama. Lhama, você tem o H no início? Na primeira letra da palavra? Não, né? Ele é a segunda. Na verdade, a primeira é a letra L e o H vem depois. Opa! L vem primeiro e o H depois, então um dígrafo consonantal os dois, ok? Isso significa que aqui será um fonema só, lembra? Um som só para 2 letras, ok? Mais um exemplo, ninho, um outro dígrafo que o H forma, certo? Então, o N vem primeiro e o H depois, então um dígrafo consonantal os dois. Lembrando que os dígrafos consonantais não são só esses, tá? São apenas os que o H forma. Existem outros dígrafos que você sabe muito bem, SS, RR, mas como estamos vendo o H, essa é a regra. Se ele estiver no meio, veja o que vem antes. Se for L, N ou C, primeiro e o H depois, então um dígrafo consonantal os dois. Olha agora esse exemplo, Bahia. O H não está no início nem no final, está no meio, dentro da palavra. Então, veja o que vem antes. É L? Não. É N? Não. É C? Não. Então, se não é L, nem N, nem C, esse macete não serve, certo? Aí você volta para o primeiro, que é o quê? O H nunca será fonema, apenas grafema. Então, você não vai ter dígrafo, certo? Porque não tem L, nem N, nem C antes dele. E aí, é só grafema. É só uma letra ali, contabilizada como grafema e jamais como fonema. E aí só sobram B, A e A. Então, é B, A e A. 4 fonemas, certo? Então é isso. Vamos então aplicar nas questões? Bora macetar, literalmente? Vamos então ver aqui. Olha essa questão fresquinha aqui, ó, da Fundatec. Assinale a alternativa que contém o número correto de fonemas da palavra hidratado. Opa! Tem H? Tem. H no início ou no final? Opa, se está no início ou no final, então não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Então, você só contabiliza os outros se houver um fonema para exatamente uma letra, né? Porque pode haver dígrafo, vocálico consonantal ou então até dífono, né? Então, vamos ver?
hidratado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 fonemas. E agora, olha essa daqui. De novo, Fundatec. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de letras e fonemas presente em trabalhadores. Então, quando é respectivamente, é nessa ordem. Primeiro, o primeiro número será a quantidade de letras e o segundo número aqui será a quantidade de fonemas, respectivamente. Trabalhadores, tem H? Tem. Está no início ou no final? Nem no início nem no final, mas dentro da palavra, no meio da palavra. E aí você vai ver então o que vem antes. Tem L? Tem. Opa, L primeiro e H depois, dígrafo consonantal os dois. Ou seja, aqui será um fonema só para os dois. E os outros? Os outros você tem um fonema para cada letra, ó. Trabalhadores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o quê? Fonemas. Bem, se a gente só viu que o H aqui que não é pronunciável, então é só você somar com mais um para contar as letras, certo? 12 mais 1, 13. Portanto, 13 letras e 12 fonemas, entendeu? Então aqui você tem o quê? Gabarito, letra E. Mais questões. Veja como que é recorrente cair em questões assim, hein? Questões desse tipo. Observe, agora é a hora! Agora é a hora de você acertar essa questão. A palavra hora apresenta quantos fonemas? Muito fácil, né? H no início ou no final? Então, não é fonema e nem forma dígrafo consonantal. Então, você não contabiliza, conta um número de fonemas, hora. Então, todos são pronunciáveis. Então, você tem 3, né? 3 fonemas, gabarito, letra B. De novo, Fundatec. A Fundatec gosta de questões assim. Já percebeu que ela ama fazer questões assim. Das seguintes alternativas com palavras retiradas do texto, qual apresenta uma palavra que tem o mesmo número de letras e de fonemas? Então, presta atenção. Se ela quer a palavra que tem o mesmo número de letras e de fonemas, você concorda comigo que toda palavra que tiver H eu já posso cancelar? Por que, Desirê? Ué, H nunca será fonema, apenas grafema. Ou seja, nunca haverá a mesma quantidade de letras para fonemas quando o H estiver na palavra, certo? Então você já pode cancelar. O mesmo ocorrerá quando a palavra apresentar dígrafo e dífono, ou um ou outro. Por quê? Porque justamente os dígrafos, 2 letras, um som. E os dífonos, uma letra mais de um som, né? 2 sons. Então, você nunca vai ter essa equivalência de mesmo número de letras e mesmo número de fonemas, ok? Então, sempre que tiver H, dígrafo e dífono, você já sabe. O número de letras nunca será igual ao de fonemas. E aí só sobram córrego, concentração e privadas. Primeiramente, vamos ver o córrego. Opa, 2 R's aqui, um som só. Então, você já sabe também que não é. Por quê? Porque a questão quer mesmo número de letras e de fonemas. E aqui nunca vai ser, né? Porque tem um dígrafo aqui. Concentração, de novo, também não será. Por quê? Dígrafo vocálico, on, en. Então, também você não terá a mesma numeração de letras para a de fonemas. Então, só pode ser a letra D, né? Privadas, realmente, você tem, ó, um fonema, outro, outro. Então, o mesmo número de letras é o mesmo de fonemas, por isso o gabarito é letra D. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desses macetes, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos esse vídeo, hein? E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!